Eu estou criando uma série de vídeos aqui para o YouTube falando sobre produtividade e organização básica, porque vocês sabem, o básico é que funciona. Mas antes de tudo, deixa eu me apresentar. Eu sou a Mayara Reicher e você vai ver toda segunda-feira às 6 horas vídeo novo aqui no meu canal. Se você ainda não se inscreveu, inscreva-se, ative o sininho, assim você vai receber as notificações toda vez que eu postar um conteúdo novo. Vamos pro vídeo! Nesse vídeo, eu quero conversar com você sobre como utilizar a sua agenda. Por que a agenda, né? Tem um ditado popular aí, vamos dizer assim, não sei, é muito comum, tu bota na internet, várias pessoas já se apropriaram dessa frase, então vamos dizer que é um provérbio chinês, porque tudo que a gente não sabe de onde vem é um provérbio chinês. A mente, ela é feita para ter ideias, não para ficar armazenando um monte de coisa. Por isso, você precisa ter a sua agenda. Assim você libera a sua mente para ter novas ideias e você não esquece de nada e ao mesmo tempo fica mais tranquilo porque tá tudo sob controle, certo? Agora tem uma coisa muito interessante. Não é o tipo de agenda que importa, e sim a informação que você insere nela. A maior dúvida de todas que surge quando eu estou lá no meu Instagram conversando a respeito de organização, produtividade básica com as pessoas é: qual agenda eu devo usar? Eu devo usar agenda de papel ou eu devo usar uma agenda eletrônica? A resposta é simples. Tanto faz. Não é o tipo de agenda que vai fazer diferença, e sim, como eu já falei, o que você insere na agenda. Muitas pessoas gostam da agenda de papel. Eu, particularmente, sou amante daquelas agendas bonitas, cheias de detalhes, fofas. E muita gente gosta de utilizar esse tipo de agenda justamente porque é uma forma de desconectar. Quando está fazendo a sua agenda, libera um pouquinho essa questão de uso do celular, uso do computador, e para algumas pessoas funciona mais a escrita. Agora, a agenda online não dá para tirar o mérito dela, ela tem muitas facilidades, que é justamente a conectividade que você tem quando você consegue interagir em vários aparelhos ao mesmo tempo com a mesma agenda, e a forma que você tem de, no caso, sincronizá-la com outras pessoas. Eu acho que isso ganha da agenda de papel. Eu tenho uma dúvida muito grande sempre com relação, eu falando da minha pessoa, né? Com relação a qual agenda utilizar. Mas eu me rendi à agenda online. Hoje eu utilizo a agenda do meu iPhone e eu sei que o Google possui uma agenda fantástica, gratuita também, que consegue sincronizar através do e-mail, que é maravilhosa. E eu gosto muito da agenda online porque eu consigo ter ela sincronizada com o meu marido, onde a gente tem alguns eventos em comum, aparece para os dois. Como eu tenho mais de um trabalho também, eu consigo sincronizar muito bem a respeito de as atividades de qual trabalho é. Então, eu acabei me rendendo a isso. E outra coisa, estou sempre no telefone. Então, a qualquer momento eu consigo consultar a minha agenda, eu posso ter uma visualização semanal ou diária. Se eu estou no meu computador, eu consigo ter acesso a ela também. Então, apesar de ser uma amante da agenda e muitas vezes ainda me render aos planners semanais para alguma outra coisa, porque eu gosto muito de escrever, a agenda eletrônica, a agenda do celular está sempre comigo. Então, a minha dica aqui é: escolha a agenda que mais se adapta ao seu estilo de vida. Definitivamente chegamos na parte mais importante do vídeo. O que você deve inserir na sua agenda? A primeira coisa que você vai colocar na sua agenda são aqueles compromissos que você tem um horário específico. Uma reunião, uma consulta médica, talvez um remédio com hora marcada. Você olhe para a sua realidade e você entenda: tudo aquilo que tiver um horário específico e recorrente, você vai anotar na sua agenda, seja ele semanalmente ocorrendo ou diariamente. Esse é o primeiro compromisso que você precisa ter anotado na sua agenda. O segundo item que você deve colocar na sua agenda é aquilo que tem um dia específico para ser feito, mas não necessariamente um horário a ser feito. Um exemplo, você tem um voo em determinado dia. Você vai inserir esse compromisso naquele dia. Voo naquele dia. Porque acontece que, o exemplo de uma viagem a trabalho, uma viagem de férias, o voo ele envolve outras coisas, não necessariamente naquele horário específico só você vai anotar, mas naquele dia você vai colocar aquela informação do voo. Outra coisa, por exemplo, você precisa, na sua rotina de dona de casa, colocar o lixo para fora.
Então você vai colocar que naquele dia você não pode esquecer de colocar o lixo para fora. Um dia específico você precisa mandar um e-mail de trabalho. Você tem uma data específica que você precisa sempre mandar aquele e-mail recorrente de trabalho. Você vai colocar naquele dia que você precisa fazer aquela tarefa. Terceiro passo para completar a sua agenda. Você vai colocar tudo aquilo que tem um vencimento. Por exemplo, todas as suas contas que são com vencimentos específicos, você vai na sua agenda e coloca elas na data do vencimento. Entrega de algum relatório específico que você precisa fazer de faculdade, de mestrado, doutorado, pós, ou até mesmo algum relatório de trabalho que você precisa entregar em um dia específico, você vai buscar a data de vencimento, a data máxima, e você vai colocar na sua agenda. Agora, não significa que se você só vai trabalhar nessa atividade nessa data, mas é muito importante que você tenha marcado na agenda qual que é a data fatal, o prazo fatal, o vencimento lá tá marcado, porque daí fica mais fácil de você conseguir organizar como você vai trabalhar. Claro que isso é outra técnica que a gente conversa em outro vídeo, mas agora olha todas as tarefas que você tem uma data específica de vencimento e coloque na sua agenda na data em que é o prazo fatal que a gente chama. Uma coisa que muitas pessoas me questionam. Mas na minha agenda eu posso colocar os planejamentos, coisas que eu planejo fazer no dia, mas que não por exemplo, se não der tempo de fazer, não tem problema. Sim, você pode fazer isso. Você pode acrescentar no topo da sua agenda ou até mesmo embaixo. Algumas agendas possuem aquela observação de notes. Se você utiliza agenda de papel, sugiro que você escreva a lápis, que você planeja fazer aquela determinada demanda naquela data. Mas como está a lápis, se você não conseguir fazer aquela demanda, não teria problema, porque não é um prazo fatal, alguma coisa com uma data específica marcada, você pode realocar para outro dia. Nas agendas eletrônicas, eu sugiro que você possua uma cor, tipo um cinza claro, para alocar esses blocos de atividades que são planejadas, mas não necessariamente com prazo fatal para aquela data, nesse cinza claro, no topo da sua agenda, como o dia todo, sabe? Que não é uma coisa que você precisa fazer especificamente naquele horário, ou caso contrário, se você precisar realocar para o dia seguinte, não terá problema nenhum. Sim, você pode colocar essa informação lá, não tem problema. Só que, ou na agenda eletrônica com uma cor mais clara, para ficar visível de que é um planejamento, e na agenda em papel, escreva a lápis no topo ou então no rodapé da sua agenda. Dica boa agora aqui! Utilize-se das cores. As cores são grandes aliados na organização da sua agenda. Vamos falar um pouquinho de agenda online. Se você possui blocos de atividades com cores determinadas, vai facilitar, porque assim que você olhar para a sua agenda de uma forma semanal ou diária, batendo o olho, você já vai conseguir identificar pelas cores se é uma atividade, por exemplo, pessoal, se você tem mais de um trabalho, se essa atividade, qual dos dois trabalhos ela representa. Por exemplo, assim, você para atividade pessoal coloca um azulzinho claro. Atividades de profissionais, você coloca um amarelo. Quando você tem alguma coisa, por exemplo, muito importante que é compartilhado, por exemplo, com a sua família, é vermelho. Assim, você já vai saber, batendo o olho naquelas cores, de quais, no caso, qual que é a origem daquela atividade. Ajuda muito na organização. E a agenda de papel, você também consegue utilizar a divisão de cores. Você pode utilizar de forma bem básica, o preto e o azul. Azul para suas atividades pessoais, você vai lá colocar as anotações na sua agenda, que é da sua vida pessoal, em azul. E as atividades que são da sua profissão, trabalhos que você precisa entregar, você coloca em preto. Você pode utilizar o vermelho ainda para algumas outras atividades em específico que você gostaria de salientar. E a lápis para aqueles planejamentos que não necessariamente são obrigatórios ser concluídos no dia. Então, sim, as cores são grandes aliados. Agora, não façam um carnaval, porque vai confundir a agenda de vocês e vocês não vão memorizar. Fiquem no básico. O básico que funciona. Agora, muito importante, gente, muito importante mesmo. Mesmo que vocês achem que isso vai organizar o seu dia, preencher todo dia com blocos de atividade sem um respiro no meio,
é muito chato. Você vai perder a espontaneidade do seu dia, aquele momento de criatividade, ou até mesmo o descanso entre uma atividade e outra. Isso não é legal. Então evita preencher o dia inteiro quando você olha a sua agenda e ela tá linda lá, toda colorida, com bloco de cores preenchido, não tem um horário vago. Isso é péssimo. Não faça isso. Isso é um tiro no pé. Posso dizer por experiência própria. Faça assim, escolha, entenda quanto de atividade que você consegue produzir no dia, para que você seja, no caso, tenha espaço para que aquele momento de criatividade, aquele momento mais espontâneo do dia que vier, você consiga aproveitar ele. Porque você não está completamente over, né? Aqui de atividades, cheio de bloquinhos lá e você não consegue realocar nada. Essa não é a ideia da agenda, certo? A agenda é justamente para não engessar o seu dia e deixar o seu dia completamente lotado. A agenda é para que você tenha essa liberdade de poder aproveitar a espontaneidade do dia e não tornar os seus dias chatos e maçantes numa correria de um lado para o outro. E agora eu quero conversar com vocês como vocês vão utilizar a agenda. Vocês já sabem como montar, como colocar as informações, qual a ordem das informações que serão inseridas nessa agenda e como utilizá-la. Todo final de dia, antes de terminar ali o seu expediente, o seu trabalho, você vai dar uma olhada no dia seguinte e já vai dar uma analisada em quais as demandas que você tem para já preparar, deixar os materiais separados, já mais ou menos ir ambientando o que você precisa fazer no dia seguinte. E ainda sugiro que à noite você dê uma revisada para ver se por acaso você tiver alguma reunião, algum compromisso importante que precise de uma roupa, ou até mesmo que você precise se arrumar um pouquinho mais para essa atividade, você vai sair fazer alguma coisa na rua, você já possa preparar o look, preparar a make, já mais ou menos deixar imaginado como você vai se arrumar, para poupar esse esforço no dia seguinte e garantir que você não vai se atrasar. E uma dica final aqui para vocês. Tenha foco. Por exemplo, se você acredita que três grandes objetivos no dia é o que você consegue cumprir, foque em executá-los como primeira coisa do seu dia. Eu vou dar um exemplo particular. Eu pego sempre as 3 primeiras coisas que são mais importantes do meu dia e eu tento executá-los ainda dentro do período da manhã, antes do almoço. Eu separo essas tarefas que exigem mais atenção e foco nelas primeiro. Isso não significa que não pode acontecer imprevistos no meio do caminho. Eu resolvo os imprevistos, mas eu mantenho foco. Eu volto e concluo essa atividade, para que assim eu fique liberada para garantir a espontaneidade do meu dia e resolver aquelas outras coisinhas que sempre aparecem, no final das contas, de última hora. Tenha a sua semana planejada. Quando você olha para um planejamento, por exemplo, de 7 dias para frente e já consegue observar essa semana planejada, isso te dá muita liberdade de vida. Mas eu não vou entrar no mérito disso aí aqui não, porque isso é tema para um próximo vídeo, tá bom? E é inevitável. Toda vez que você se organiza, as pessoas à sua volta se organizam também. Isso é uma coisa meio que contagia. Faça a experiência. E chegamos ao final de mais um vídeo. Espero de coração que vocês tenham gostado. Se vocês ainda não se inscreveram no canal, inscreva-se, deixe o seu like, ative o sininho para receber as notificações sempre que eu postar um vídeo novo. Se tiver alguma dúvida, algum comentário, escreva aqui embaixo no box de comentários do vídeo que a gente vai conversando. E lembre-se de me seguir lá no Instagram, @MaiaraRaicher, todos os dias conversando com vocês sobre planejamento e organização básica. Um beijo e até o próximo vídeo.